Olá pessoal do Ciência da Vila Maria e da Vila Guilherme. Hoje vamos para mais uma aula de LC, Linguagens e Códigos. Aqui quem fala é a professora Fabiana. Vamos lá? Hoje falaremos um pouquinho mais sobre a literatura marginal, ou o novo realismo literário brasileiro, que assim muitos especialistas estão chamando a literatura marginal. E hoje falaremos um pouquinho sobre esse rapaz aqui, o Giovanni Martins. Ele é um escritor, nasceu no Rio de Janeiro em 1991, ele tem 29 anos, é bem jovem, fez alguns trabalhos antes de ter como seu principal ofício ser escritor. Então ele trabalhou já de homem-placa, atendente em lanchonete e barracas de praia. O seu primeiro livro é este daqui, O Sol na Cabeça. O livro de Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, tem feito sucesso. Aqui no Brasil já foram vendidas mais de 50 mil cópias. O livro foi traduzido em vários idiomas, como inglês, alemão, italiano, espanhol, chinês e francês. Mas o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam esse título, O Sol na Cabeça? Qual será o assunto desse livro? O Sol na Cabeça. Pensa aí. Bem, segundo o pós-fácil do livro, o sol carioca esquenta a prosa destes 13 contos que retratam a infância e a adolescência de moradores de favelas, como jamais foram retratados. Então é o que diz a literatura marginal. Então são 13 histórias ou contos que é o lugar de fala do autor Giovanni Martins, que ele morava numa dessas favelas ou comunidades do Rio de Janeiro, e ele conta um pouco da sua história e dessas crianças ou adolescentes ou pessoas muito jovens que vivem com essa desigualdade entre os bairros ricos do Rio de Janeiro, os cariocas, e as favelas. Nós vamos ler um trechinho de um conto dele, mas antes eu quero que a gente lembre um pouquinho e fique com isso na cabeça, a metamorfose da lagarta para a borboleta. Então a gente vai relembrar essa metamorfose completa entre a lagarta e a borboleta. Então é o óvulo, vira larva ou a lagarta, que ela come aqui a folha. A lagarta se transforma em pulpa, a pulpa se transforma em borboleta, a borboleta se transforma em borboleta adulta e bota o ovo novamente. Então essa metamorfose completa da lagarta à borboleta, que é tão encantadora, né? Essa borboleta. Porque o conto que nós vamos ler, o trechinho que nós vamos ler do conto do Giovanni Martins fala O Caso da Borboleta. Então o título é O Caso da Borboleta. Abre bem o ouvido, vamos escutar com atenção? Vamos lá? Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho, a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite de árvore em árvore. Era azul e, sem dúvida, um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é criança. A lagarta é como se fosse uma criança. Mas quando Breno for adulto, virá homem e não borboleta. E homens não voam, como borboleta. Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz, lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. O sonho do Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. De manhã, vi um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele, é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas de passarinho, indo bicar as frutas, menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor pendurado na goiabeira. O que será que a borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome e saiu em direção à cozinha. Então esse conto nos faz pensar muitas coisas, né? Como nós se transformamos nas passagens da nossa vida, de criança para adulto, para jovem,
E nós sempre estamos em mutação, em metamorfose, né? E Giovanni Martins, a sua grande transformação, metamorfose foi: a favela me fez escritor. Ele não voou como borboleta, ele não voou como jogador de futebol e nem como piloto de avião, mas ele voou como escritor, aqui pelo Brasil todo. E vocês viram, né? Em quantos países aí o Giovanni anda voando, vamos dizer, né? Como escritor. Vamos lá para as nossas questões? Questões. Conto o caso da borboleta. Faça as questões no seu caderno. Primeira questão. Como chamamos o processo de transformação da lagarta em borboleta? Cooperação, hibridismo, mutualismo, metamorfose. Pensaram? Segunda questão. No conto O Caso da Borboleta, a avó de Breno diz para ele: ninguém nasce adulto, ninguém nasce borboleta, ninguém nasce esperando ou ninguém nasce criança. Pensaram? Terceira e última questão. Escreva em seu caderno uma grande transformação que ocorreu em sua vida. A gente sempre tem passagens na nossa vida que nos transformam. Escreva uma aí, pensa o que modificou muito em vocês um acontecimento, tá bem? E é isso, gente. Muito obrigada, até a próxima aula e eu deixo com vocês aí um grande beijo e que se as portas se fechem, que pelo menos as janelas estejam abertas para nós. Um grande beijo.